faz em mim, Senhor. Tua vontade é perfeita. Alam, Alabashai, Balacover e Cantra, Suri Cantra, Alabashai, Balacover e Cantra. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça nesta noite, Pai. Pai, é com temor e com tremor, Pai, que nós estamos, Pai, aqui diante do teu trono, Pai, para ministrar uma palavra, na certeza, Senhor, que o Senhor já derramou uma unção especial, sobrenatural, Pai, para esse dia, Pai. Pai, eu sou tão grata a Ti, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Eu declaro, Pai, a minha total dependência do Senhor, Pai. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor tem total liberdade neste lugar, Pai. Vem e faça da forma como o Senhor quer, Pai. Nós somos instrumentos nas tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão, Pai, que se disponibilizou a estar aqui hoje, Pai, para ouvir a Tua palavra. Não para ver o ministro, mas para ouvir a Tua palavra, Pai. Porque aqui o que importa é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que ela é soberana. A Tua palavra que ela é vida, ela é viva, ela é eficaz. Ela vem e cumpre o propósito para o qual ela foi designada, Pai. Nós somos tão gratos, Pai, pela Tua palavra. Nós somos tão gratos pelo sacrifício de Jesus, que nos resgatou do império das trevas, Senhor, e nos transportou, Pai, para o reino do Teu Filho de amor, Pai. Obrigada, Pai, porque hoje nós temos liberdade, Pai, liberdade para Te adorar, liberdade, Pai, para declarar a Tua palavra, liberdade de falar no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela unção que existe neste lugar, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu é bom, a Tua misericórdia é infinita, ela dura para sempre, Pai. Nós Te damos graça, Senhor. Nós Te damos graça, Senhor. Nós Te damos graça, Pai, nesta noite, Senhor. Vem e faça, Pai, da forma como o Senhor quer, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco na Tua presença, Pai. Integralmente, Pai. Integralmente na Tua dispensação, Pai. Usa-me, Senhor, para o louvor da Tua glória. Usa-me da forma como o Senhor quer, Pai. Eu sou tão grata a Ti, Pai. Eu sou tão grata por tudo, Pai. Sou tão grata por ter tido a minha vida transformada, como eu creio, Pai, que a maioria dos meus irmãos que estão aqui, Pai, também podem falar da mesma forma, Pai. Cada um aqui teve a sua vida transformada pelo poder da Tua palavra, Pai. E nós cremos que a Tua palavra ainda continua transformando vidas hoje e vai continuar transformando até a volta de Cristo Jesus, Pai. Nós cremos, Pai, em todos os nossos familiares que ainda não estão aqui, Pai, mas que o Senhor vai estar tocando onde eles estiverem, Pai. Onde eles estiverem, o Senhor vai estar tocando no coração deles, Pai. Porque é o Senhor, Pai, que convence, Pai. Não somos nós. Esse ministério não é nosso, Pai. Esse ministério é Seu. É o Senhor que convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. É o Senhor. E nós temos plena confiança na Tua palavra, Pai. Que nós vamos ver, Pai, aqueles que ainda não estão, nós já trazemos a existência, Pai. Nós já chamamos a existência, porque nós sabemos que a palavra tem poder. E nós já podemos contemplar, Pai, os nossos familiares, Pai, aqui nesta igreja, não só sentado num banco, mas servindo, Pai, servindo aos nossos irmãos, servindo a Ti, Pai. Nós somos tão gratos por isso, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, é que nós declaramos a Tua palavra neste lugar, Senhor. Esse nome que está acima de todo nome. Não existe nada mais poderoso que o Senhor. O Senhor é o único Deus, o único e o suficiente Deus das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor ainda há de fazer neste lugar, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que os que vieram aqui hoje não voltarão para casa da mesma forma como entraram neste lugar. Eu creio que enquanto eles estão aqui, Senhor, o Senhor já deu ordem aos seus anjos, Senhor, a tudo aquilo que diz respeito a cada um deles, Pai. Eu creio, Pai, em tudo sendo guardado, Pai. Tudo sendo guardado, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada. Vocês são top. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz vos sejam multiplicadas, como diz o nosso pastor. E usar o meu auxiliar aqui. A letra está grande, mas é melhor prevenir do que uma coisa fácil. Queridos, antes de começar propriamente dita a palavra, eu gostaria muito que os irmãos pudessem abrir a Bíblia em Tiago 1:22 e na versão NVI. Eu acho que é sempre muito bom a gente, antes da ministração, a gente tá declarando essa palavra, porque a palavra de Deus é ela que prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem para tratar com a gente. Amém? Não sei se vai projetar. Tiago 1:22, na versão NVI. Se ainda não abriram, talvez já projetar aqui. Eu vou ler agora. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, repete comigo, atentamente, a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. A palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. Ela é instrução para a gente. Amém, irmãos? Então, o que o Senhor pede é que a gente observe atentamente, com o ouvidinho ali ligado, né? A gente precisa estar ali ligado em tudo aquilo que vai falar. Por quê? Porque tudo que Deus fala é bom, não é verdade? Tudo que Deus fala é bom para nós, não é verdade? Então, assim, olha, vamos repetir comigo. Eu sou praticante da palavra de Deus. E a gente tem que repetir isso sempre, não é? A gente precisa estar sempre repetindo isso. Eu sou praticante da palavra de Deus. Porque tem muita gente que lê a palavra e às vezes fala assim, lê, e é igual como ele falou. Olha aquela imagem no espelho, quando sai,
esquece. Eu mesma, às vezes, tenho que voltar para ver. Será que eu vi que estava assim, estava assado? Né? A gente esquece. Mas da palavra de Deus a gente não pode esquecer. Não é verdade? Porque a palavra de Deus ela é instrução para a gente. Então, a gente não pode esquecer da palavra de Deus. E o tema da ministração de hoje é: estamos prontos para fazer a vontade de Deus? Ninguém precisa responder. A gente vai vendo no decorrer. Cada um sabe de si, amém? A gente não está aqui para apontar nada para ninguém, né? Mas coloca no seu coração, da forma como nós lemos, né? Observe atentamente. Será que eu estou pronto para fazer a vontade de Deus? Falar é fácil, fazer é mais complicado, né? Mas não é impossível. Porque Jesus, quando ele veio como homem, não é verdade? Para poder o quê? Mostrar para a gente qual o caminho que nós iríamos seguir. Ele é o caminho que nós temos que seguir, não é verdade? Então, vamos ver no decorrer da ministração, e aí você mesmo, dentro de você, você vai responder se sim ou se não. Se sim, amém, glória a Deus. Nós já somos um sucesso de qualquer forma, né? Nós já somos um sucesso. Agora, se não, a gente vai pedir, Senhor, o que está faltando? Qual é a área que eu estou precisando melhorar para que eu possa ver as tuas manifestações acontecerem na minha vida? Amém? Então, a primeira coisa, fazer a vontade de Deus, ela implica em quê? Em renunciar. Renúncia, né? Renunciar o quê? A minha própria vontade. Porque a gente não fala, a palavra não diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é falar só por falar, não é verdade? Não é ler por ler. Mas se a palavra está dizendo que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, a partir do momento que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então o Espírito Santo já veio para dentro de mim, para dentro de nós, né? E agora a gente sabe que ele nos comprou por um alto preço. Então a nossa vida não pertence mais a nós, não é verdade? Então eu tenho que, o quê? Para fazer a vontade de Deus, eu preciso renunciar a muita coisa. Não é verdade? Tem coisas que a gente vai até renunciar na maior tranquilidade, porque pelo Espírito Santo já habitando dentro de nós, a gente já perde o gosto por muita coisa, não é verdade? As coisas aí do mundo já não tem mais graça para a gente, né? Antigamente não tinha graça também não. A gente aqui achava que tinha, que a gente queria rir de alguma coisa e aí achava que tinha graça. Graça tem hoje, porque hoje nós vivemos diariamente na graça. Amém? Porque tudo que a gente quer fazer tem uma graça especial. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então, e uma outra questão. Todos nós gostamos de ser servido, não é verdade? Olha aqui, ó, minha irmãzinha trouxe essa água aqui, ó, que legal, né? Eu estou sendo servida, não estou? Qualquer ministro que vem aqui é servido, ou até na nossa casa, ou quando a gente vai num restaurante, nós somos servidos. É bom, não é bom? Mas servir também é muito melhor. Eu não sei vocês, mas eu amo servir. Eu gosto de servir, sabe? Uma vez o pastor pediu para ler uns livros, que até hoje eu estou esperando no gabinete, para poder conversar a respeito disso, e a gente ainda não teve condições de responder, né? Mas está tudo certo. Mas assim, uma preocupação, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Olha, eu gosto de servir, sabe? O resto vai vir. A graça do Senhor vai vindo e vai, sabe? Eu não preciso ficar correndo atrás.
eu preciso fazer aquilo que eu nasci para fazer, servir. Primeira coisa, você entendeu? Eu gosto de servir, eu gosto de servir na diaconia, eu gosto de estar servindo uma água, eu gosto de servir no rema, eu gosto de servir na igreja. Entendeu? Para mim não é problema nenhum, já é de dentro de mim. Eu gosto de servir na minha casa, eu gosto de servir meus amigos. Tem histórias que depois não vou contar agora, mas que de tanto querer servir, muitas vezes eu dei com a cara na parede, mas tudo bem, tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum não, já contei para a Jussane. Você entendeu? Então, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E observa bem aqui o que Jesus diz lá em Marcos 10, 45, na Almeida Revista e Atualizada. Não sei se a irmã vai conseguir projetar, mas está tudo certo. Vou olhar a palavra que está seco. Então, no Marcos 10, 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Gente, olha só, todos nós sabemos que Jesus, ele tinha vontade própria, ele não tinha a vontade dele, tanto é que lá no Getsemane que ele falou, né? Pai, afasta, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas não faz a minha vontade, olha só, não faz a minha vontade. Então, ele renunciou, durante o ministério dele, ele renunciava à própria vontade dele. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de submissão a Deus. E se Jesus, ele é o nosso maior exemplo de submissão a Deus, o que nós temos que ser? Submissos a Deus e a sua palavra. Amém? Se a gente seguir a palavra, a gente vai ver que não vai ter nenhuma dificuldade, não é? Por quê? Porque eu não estou inventando nada da minha cabeça. Eu estou seguindo a palavra, eu estou seguindo o líder. Quem é o líder? Quem é o nosso líder? É Jesus. Então eu não vou ter dificuldade para isso. E toda vez que eu sigo o líder, que eu sei que aquele líder está certo, qual é o que nós temos como recompensa? A vitória. Nós já temos a vitória, não é verdade? Olha só, e ele é tão bom que ele já falou que nós já somos mais do que vencedores. Nós nem somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Não é verdade? Então, considerando esse tema, né, que é estamos prontos para fazer a vontade de Deus, aí eu quero compartilhar alguns pontos aí para a gente poder ver como é que está. Vamos colocar uma balança, né, na nossa consciência para a gente ver como é que está. Então a gente sabe que uma das coisas que um dos pontos que a gente precisa é o quê? Sermos submissos à palavra de Deus. Amém? Sermos submissos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o seu lugar de primazia. Amém, irmãos? A palavra de Deus é em primeiro lugar. Certo? Por quê? Porque é Deus falando com a gente. Não é? É Deus falando com a gente. A palavra de Deus, quando ela está aberta, é Deus falando com a gente. E toda vez que a gente vai lá consultar a palavra, é porque a gente está interessado em saber o que é que Deus tem para falar para mim para aquele dia. E Ele tem uma novidade de vida todo santo dia para a gente. Nós estamos lendo aquela Bíblia 365, já lemos uma vez, estamos lendo de novo e parece que a gente não leu. Parece, mas eu não li isso e é diferente. É a mesma palavra, mas como eu recebi naquele dia é diferente de um ano atrás. Não é assim? É desse jeito.
por isso que a gente tem que dar primazia para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não sai de moda. O sapato sai de moda, a roupa sai de moda, a bolsa, o cinto, tudo sai de moda. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela permanece, ela continua sendo muito bem-vinda nas nossas vidas. Instrução para nós. Amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3,16, também na Almeida Revista e Atualizada. Eu gosto muito desse texto. Para mim é tremendo. Amém, está aqui já. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, ele está falando aqui, olha, não sou eu que estou falando, não. É a palavra que está dizendo. O homem de Deus, tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus? Tem. Aqui em casa. Olha que ele diz, para que todo homem de Deus seja perfeito. Então, não é impossível, né, irmãos? Então, não é uma coisa impossível. Eu não consigo. Não, isso risca do caderno, porque isso não existe para nós. Amém? Porque se a gente, como foi dito lá na frente, atentamente, se a gente observar atentamente a palavra, não é o meu vizinho, não é a notícia que está na televisão, não é Facebook, não, é a palavra. É a palavra, porque se eu conseguir, observar atentamente, eu vou conseguir fazer a obra do Senhor com perfeição, da forma como Ele quer. É da forma como Ele quer, e é hoje, é agora, é aqui. Entendeu? Não é quando a gente morrer, é agora, é aqui. Amém? Agora, olha que interessante. Esse mesmo versículo, vocês não precisam abrir porque é na Bíblia a mensagem. Olha que tremendo. Ela diz assim, o mesmo versículo, 16, 17, tá? Diz assim: cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade. Segura essa. Para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião. Denunciar a nossa rebelião. Silvana, uns anos atrás, lá num jantar, que o irmão, não vou apontar, graças a Deus que não soa mais no meu ouvido, graças a Deus. Para denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra somos unidos e moldados. Olha só, unidos e moldados. Isso significa o quê? Congregar. Nós estarmos aqui unidos, moldados um ao outro. Amém, irmãos? Congregando. Terça, quinta, domingo. Amém? Para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Olha só, que tremendo. Deus tem tarefas que Ele quer nos incumbir. Ele está esperando por nós. Amém? Mas nós precisamos ser submissos à palavra dEle. Amém? Nós precisamos observar atentamente. Não é verdade? Irmão, todos nós temos total liberdade. Glória a Deus pela nossa nação, que é livre. Nós podemos ler,
nós podemos ter quantas Bíblias a gente quiser, não é verdade? Quantas a gente quiser. Então, vocês vão repetir comigo. Nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Não adianta você que hoje é livre para poder ter a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, receber as orientações, as instruções do Senhor, e você falar assim, eu não tenho Bíblia, eu nem li, eu nem sei. Não é verdade? Nós somos indesculpáveis, porque nós podemos sim, porque nós temos o maior habitando dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, é Ele que é o Espírito da verdade, é Ele que nos conduz a toda a verdade, é Ele que traz a unção e a graça para a gente poder ler, e é Ele que nos ensina todas as coisas, Ele que nos ensina, amém, irmãos? Deus, Ele fala conosco por meio da sua palavra. Ele está comigo e com você. Precisamos considerar a palavra de Deus como soberana, soberana em todas as áreas da nossa vida. Não é numa coisinha e na outra não. É em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Tá entendido até aqui? Tá tranquilo? Tá bem claro, não tá? Segundo ponto é sermos submissos ao seu espírito. A gente precisa considerar que o maior habita dentro de nós. E a gente não pode fazer de conta, né? Olha como uma coisa está ligada na outra. Palavra, o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando a toda a verdade, a tudo aquilo que a gente precisa em todas as áreas da nossa vida, né? Mas a gente precisa ouvir a voz do Espírito, a gente precisa ter aquele testemunho dentro de nós, não é verdade? Agora, quando o Espírito Santo, ele fala e a gente não obedece, a gente não se submete, o que acontece? A gente tem prejuízo, não é verdade? Então, às vezes acontece uma coisa, a gente quer fazer uma determinada coisa e dentro de nós aquilo está remoendo. Sabe assim, vou, não vou, faço, não faço, avanço, não avanço. Se você não está em paz, irmão, ouça a voz do Espírito. Vai para a palavra, vai orar, porque a oração tem poder. Amém? Vai perguntar ao Senhor. Quando você tiver paz e tranquilidade, aí você vai saber. A gente precisa discernir, ter o discernimento daquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Às vezes tem uma coisa que até parece que é de Deus, mas não é de Deus. Então a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa ouvir, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos 8:14, não precisa abrir, ela diz o quê? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é assim? Então, nós também, lá em Efésios 4:30, não precisa abrir, depois vocês vão ver em casa, conferir, ele também diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Não é verdade? E aí, como é que a gente entristece o Espírito Santo? O que mais entristece o Espírito Santo? É a rebelião. É a rebelião. A rebelião entristece o Espírito Santo. Né? Então, irmãos, olha só. A primeira coisa que a gente precisa entender, discernir, se eu sou filho de Deus, se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, então eu não devo apoiar e nem compactuar com rebelião de espécie nenhuma. Entendeu, irmãos? Seja ela na igreja, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja lá onde eu for, porque onde eu for, o Espírito Santo vai junto. Não é assim? Eu não estou na igreja e quando eu sair da igreja, o Espírito Santo fica aqui me esperando no próximo domingo. É assim que ele faz? Não, né?
Ele vai junto com a gente, para onde nós nos virarmos, para onde a gente for, o que a gente estiver fazendo, a gente tem que ter a consciência de que o maior está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que nós estamos apoiando. Porque às vezes a gente está apoiando uma determinada rebelião, achando que Deus não está vendo. Eu jurei que eu não ia falar alto. Eu jurei que eu não ia falar alto. Eu estou tentando. Mas, se por acaso um irmão acha que o Espírito Santo, aquele que é o maior que habita dentro de nós, não está vendo, esse cristão está com problema. Não é verdade? Mas ele está vendo, ele está sabendo de todas as coisas. E a gente sabe que Deus, ele é um Deus bom. Deus é bom, o tempo todo ele é bom. Ele não castiga ninguém. Ele não castiga. Somos nós mesmos que abrimos brecha para que Satanás venha fazer farra na nossa vida. Não é verdade? Tem muito crente capenga por causa de quê? Porque está se metendo em rebelião, está falando mal do pastor, está falando mal do irmão, está, sabe, batendo depois nas costinhas do outro e achando que está tudo certo. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. A gente não precisa nem se preocupar com isso. Glória a Deus, graças a Deus. Porque se a gente tivesse que se preocupar de ficar caçando, buscando quem é que está falando mal de mim, meu filho, a gente não ia fazer outra coisa, não é verdade? Mas eu tenho o maior que habita dentro de mim, sabe de todas as coisas. Então eu nem me preocupo. Eu tenho que fazer o quê? Seguir meu caminho. Correr minha carreira. Amém, irmãos? Não só eu, mas todos nós. Não é verdade? E a gente sabe que a rebelião, ela teve origem num coração. Que coração? Lúcifer. Não é verdade? Ele teve origem, essa rebelião, ela teve origem no coração de Lúcifer. Por quê? Deus sempre foi o soberano.